Olá pessoal, eu me chamo Amanda Rodrigues e nessa videoaula nós vamos tratar um pouco sobre o comando compor. E o que é o comando compor? Qual é a função deste comando? Simples. A função do comando é criar composições de preço de um grupo específico automaticamente com base no preço de referência. Para isso, ele precisa de uma composição modelo, uma composição base, contendo tudo aquilo que é comum para todos os serviços desse grupo que eu estou querendo criar. Tá bem? Na prática, a gente vai entender melhor como funciona o comando compor. Existem três tipos de comando compor. O primeiro que a gente vai ver é o compor para suprimentos. E o que ele vai fazer? Ele vai transformar suprimentos em composição de preço unitário. No caso aqui eu tenho uma lista de material e eu vou transformar esse material em composição. Isso é ótimo para quem trabalha com área pública, tá certo? Lembrando que é recomendável que você só utilize o comando compor em ambiente sincronizado, tá certo? Porque como ele vai criar muitas composições, é bom que não encha o seu banco de dados, tá bem? É só uma recomendação. Para isso, eu recomendo que você assista a videoaula do comando sincronizar. Então, vamos lá. O primeiro passo é criar a nossa composição modelo, tá bem? Então, eu vou dar um duplo clique em qualquer lugar do meu orçamento e vou digitar MOD de modelo. Eu já criei esta composição de preço previamente, tá bem? Mas vocês podem estar assistindo uma videoaula sobre composição de preço unitário e vocês vão verificar como é que faz para criar esta composição. Olha só, nessa composição eu coloquei tudo aquilo que é comum para todos os serviços de elétrica, uma vez que eu vou executar o comando compor de suprimentos para os materiais elétricos, tá bem? Então eu coloquei o eletricista, um servente, né? Admitir esses consumos aqui com essas proporções que vocês estão vendo, e essa proporção vai ser respeitada lá no comando compor, tá bem? E coloquei um material para ver como é que esse material se comporta na composição de preço unitário, tá bem? Então vamos lá. O próximo passo aqui é eu anotar esta numeração de composição, porque essa numeração vai me ser solicitada na hora que eu estiver executando o comando compor, tá bem? Então anotem esta composição, este número de composição. Vou voltar, olha só, vou voltar mais uma vez, vou dar um ESC para sair do comando de pesquisa e vou executar o comando compor. Ao executar o comando compor, ele vai me pedir algumas informações. A primeira informação que ele me pede é um percentual de mão de obra. Ele está me perguntando quantos por cento do preço de referência ele vai acrescentar para a mão de obra, destinado à mão de obra da minha composição modelo. Eu vou colocar aqui uns 30%, tá bom? Depois ele me pergunta se eu desejo criar material complementar. Eu vou dizer que não. Por quê? Porque o comando compor de suprimento, ele já tem o material listado, olha só. Tá aqui os materiais, todos listados para você. Então, ele não vai criar material novo, tá bem? Ele já vai pegar esse material que existe. Se ele não cria material, portanto, eu não preciso agrupar este material criado, tá bom? Ele não vai criar, não vou organizar. Em seguida, aqui, eu vou para minha composição base, que é aquela numeração que a gente anotou. Então, eu vou digitar aqui aquela numeração. No meu caso, é 59 aqui o final. E vou pedir para pesquisar. Ao pesquisar, essa composição aparece aqui embaixo, olha só. Tá bem? Depois ele me dá a opção de eu colocar um prefixo e sufixo. O que é isso? Prefixo é um pequeno texto antes e sufixo é um pequeno texto depois. Pode ser de serviço ou pode ser de suprimento. Tá bem? Você que escolhe. Nesse caso, eu vou deixar em branco, tá certo? Depois, ele me dá aqui o tipo de compor. O tipo de compor que nós vamos utilizar é o de material, tá bom? Então, para eu transformar materiais em composição, eu vou utilizar o tipo de compor material. Em seguida, basta eu marcar qual é o item da minha planilha que eu vou executar o comando compor. Nesse caso aqui, é o item número 1, compor de suprimentos. Eu vou iniciar, olha só. Ele vai ajustar os consumos, respeitando a proporção que a gente colocou na composição base. E aí, basta eu voltar e as minhas composições estarão todas criadas. Tá certo? Olha só. Tudo que era suprimento, ele transformou em composição de preço unitário. Veja só que ele atualizou aqui a coluna de referência. Tá bem?
Então, olha só, eu vou exibir aqui a minha composição e veja o que ele fez. Ele criou uma composição de preço unitário com a mesma descrição que estava lá na planilha, pegou o suprimento que estava na planilha com o mesmo preço, pegou os 30% que eu pedi, né, deste preço e distribuiu para a mão de obra, respeitando a proporção que eu coloquei, ou seja, tudo aquilo que ele colocou por eletricista, ele colocou 1,2 a mais para o servente, tá bem? E no caso do material, que foi a fita isolante, ele colocou a mesma coisa, tá bem? Ele não mexeu, não ajustou o consumo, tá certo? Veja bem, então basta eu voltar agora e tá tudo certo. Então este foi o comando compor para suprimento, tá bem? O próximo tipo de compor é o compor para serviço. Ele vai criar composição de preço unitário com a mesma descrição, tá bom? E com o mesmo preço de referência, tá certo? Então, basta eu criar a minha composição modelo para este grupo de serviços que eu quero. Nesse caso aqui, já é hidráulica, tá bem? Então, vou dar um duplo clique aqui, vou digitar aí MOD de modelo. E olha só, eu já criei esta composição anteriormente, tá bom? Repito, você pode assistir a videoaula sobre como criar essas composições de preço unitário. E aqui eu coloquei só a mão de obra, tá bom? Naquele outro eu tinha colocado um material para a gente entender como é que funciona o comportamento do material. Nesse aqui a gente não precisa, então eu coloquei só aqui uma mão de obra. E eu vou anotar esta numeração aqui de cima, não esqueçam de anotar, tá bem? Porque ele vai pedir para vocês. Então vamos lá, eu vou dar um ESC para sair da composição, vou dar mais um ESC para sair da pesquisa e mais um ESC aqui para voltar para o meu orçamento original. Depois eu vou executar o comando compor e vou preencher as informações. A mesma coisa, olha só, ele pergunta quantos por cento do preço de referência eu vou destinar para a minha mão de obra da composição modelo. Eu vou usar 35% aqui. Neste caso, para criar composição de preço unitário, eu já deixo marcado esta opção aqui, ó, criar material complementar se necessário. Por quê? Porque ele não tem material, tá vendo? Tá em branco aqui a coluna. Então, ele vai criar um novo suprimento. Se ele vai criar, eu vou precisar organizar este novo suprimento. E onde é que eu vou organizar? Eu não estou criando para a parte de hidráulica, então vou organizar no grupo de materiais hidráulicos prediais, bem aqui, ó. Depois eu vou preencher a minha composição base. No meu caso aqui é com final 60. Vou pesquisar e tá aqui, ó, modelo de instalações hidráulicas, tá certo? Mesmo caso para prefixo e sufixo. E agora aqui, olha, no tipo de compor, eu vou deixar marcado o tipo serviço, ou seja, ele vai criar novos serviços, tá bem? E eu vou marcar aqui o item número 2 da minha planilha. Vou pedir para iniciar. Ele vai ajustar os consumos para mim, vai me dar a mensagem de que foi executado com sucesso e eu vou voltar. Quando eu voltar, as minhas composições já vão estar criadas. Olha só, quando eu exibir esta composição, ele vai pegar tudo aquilo que tinha dentro da composição modelo, vai ajustar 35% desse valor, tá bom? Ou seja, ele vai pegar esse valor que estava aqui, olha só, de R$19,62, tira 30% deles e distribui, no caso 35, perdão, e distribui na minha mão de obra, tá bem? Depois, o resto que sobrar desse valor, ele vai criar um novo suprimento, olha só, código 90 significa que fui eu que criei, tá bom? Ele vai criar este novo suprimento com a mesma descrição do serviço, com o restante do preço que sobrou, tá certo? Então, somando tudo aqui, ele vai dar os R$19,62, que é o mesmo preço que a gente encontra aqui no preço de referência. Tá certo ou não tá? Não sei, mas eu estou defeso, tá certo? É uma composição que eu estou defesa. Eu não vou entrar no mérito da questão se é possível ou se não é. Mas com essa composição eu consigo, então, participar da minha licitação ou qualquer outra coisa do tipo, tá bem? E o último caso aqui do comando compor é o compor para assentamento. Veja bem, eu já tenho material, eu vou precisar dessas composições para assentamento somente de mão de obra, tá bem? É assentamento, não é fornecimento e instalação, tá bem? É um terceiro caso aqui. Mesma coisa, eu vou executar o comando compor, já tenho a minha composição modelo. Nesse caso aqui, de assentamento ainda da parte hidráulica, então eu vou utilizar a mesma composição modelo, tá bem? Vou executar o comando compor.
Vou pedir agora aqui 40%. 40% do meu preço de referência vai ser destinado para minha mão de obra. Vou criar material complementar? Não, porque é composição de assentamento, então vou precisar só de mão de obra. Se eu não vou criar material, não preciso organizar. Vou apenas digitar aqui a minha composição modelo, o número da minha composição modelo. Ok, tá bem? Vou deixar marcada aqui a opção serviços. E em seguida eu vou marcar aqui o compor para assentamento, tá certo? Que é meu último item. E vou iniciar. Ele vai ajustar os consumos para mim, tá bem? E vai me dar a mesma mensagem, olha só. Quando eu voltar, as minhas composições já vão estar todas criadas, tá certo? Olha só. Agora, repara que o preço de referência aqui é 228. O preço da minha composição vai ser os 40% do preço de referência. Lembra que essa composição é só para assentamento, tá bem? Então, eu só precisei da minha mão de obra. Então, pessoal, são esses os 3 casos de comando compor. Material transformado em composição, criação de novas composições de preço e composições para assentamento. Espero que a gente tenha compreendido um pouco mais, que a aula tenha sido proveitosa e eu vejo vocês nas próximas videoaulas. Obrigada!